Olha só, por trás de toda a grande empresa, sabe, de cada balanço, de cada decisão de investimento, existe uma lógica, uma espécie de linguagem secreta que comanda tudo. E é hoje que a gente vai decodificar essa linguagem. Vamos desvendar os três pilares que sustentam o mundo dos negócios: patrimônio, receita e despesa. Então, bora mergulhar nisso. Pois é, a gente vive ouvindo falar de lucro, de vendas, de valor de mercado. Mas assim, na real, o que mede o sucesso de uma empresa? A resposta, olha, tá em entender como essas três peças que a gente falou se encaixam. E o legal é que é bem mais simples e, eu diria, até elegante do que a maioria pensa. Bom, o ponto de partida de tudo é aqui, ó, o tal do patrimônio líquido. É bom imaginar ele como se fosse uma foto, sabe? Um retrato do financeiro da empresa num momento específico. É a base de tudo, o verdadeiro começo para a gente entender o valor que ela tem. A definição oficial, né, aquela de livro, soa meio técnica. Participação residual nos ativos após a dedução dos passivos. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? No fundo, tudo isso se resume a uma continha, uma equação bem simples. A lógica aqui é super visual, bem fácil de pegar. De um lado, a gente tem os ativos. O que é isso? É tudo que a empresa tem, tudo que tem valor. Vamos pensar num café? Seria a máquina de expresso, o estoque de café, a grana no caixa. Beleza. Do outro lado, a gente tem os passivos, que é basicamente tudo que a empresa deve. Sabe o empréstimo no banco para comprar aquela máquina? Então, é isso. E aí que vem o pulo do gato. Quando a gente pega tudo que a empresa tem, os ativos, e tira tudo que ela deve, os passivos, o que sobra é isso aí, o patrimônio líquido. Esse é o valor real, a fatia do bolo que realmente pertence aos donos, aos sócios. É a riqueza da empresa. Preto no branco. Ok, então a gente já entendeu que o patrimônio líquido é dos donos. Mas e aí? Que direitos isso dá para eles na prática? É o que a gente vai ver agora. Esses direitos sobre o patrimônio líquido são basicamente o direito dos donos de reivindicar esse valor que sobrou. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: isso não é uma dívida da empresa, como um empréstimo, não mesmo. É um direito de propriedade, que normalmente vem na forma de ações. E esses direitos não são só no papel, não. Eles aparecem de forma bem concreta. Por exemplo, o direito de receber uma parte dos lucros, que a gente conhece como dividendos. Ou, sei lá, num cenário mais extremo, se a empresa fechar, é o direito de receber o que sobrar depois que todo mundo for pago. E o mais legal disso tudo é que essa lógica é universal. Sério, não importa se é a padaria da esquina, uma startup de tecnologia bombando ou uma multinacional gigante. A conta é sempre a mesma. Ativos menos passivos é igual a patrimônio líquido. Simples assim para todo mundo. Beleza, então a gente já tem a foto, o nosso patrimônio líquido. Só que essa foto não fica parada na parede, né? Ela muda o tempo todo. E o que faz ela mudar? Duas forças: receitas e despesas. Elas são o verdadeiro motor da empresa. E a dinâmica é bem fácil de entender, bem intuitiva. As receitas são tipo o acelerador do carro, empurram o valor do patrimônio líquido lá para cima. E as despesas são o freio, puxando esse valor para baixo. O desempenho da empresa é basicamente o resultado do equilíbrio entre acelerar e frear. Indo para a definição mais formal, uma receita é, basicamente, qualquer coisa que aumente os ativos ou diminua os passivos, e que, no fim das contas, claro, aumente o patrimônio dos donos. O exemplo mais clássico de todos: vender um produto e receber a grana por ele. As despesas, como era de se esperar, são o exato oposto. São coisas que diminuem os ativos, tipo pagar o aluguel, sabe? Ou que aumentam os passivos. E o resultado final é sempre o mesmo: uma mordida no valor que pertence aos sócios. É isso. Agora, atenção aqui para um ponto que, nossa, como confunde as pessoas. Se um sócio coloca mais dinheiro na empresa, isso não é receita. E quando a empresa paga os lucros, os dividendos, isso não é despesa. Ué, por quê? Porque são transações entre a empresa e seus próprios donos, e não com o mercado lá fora. É como se o dinheiro só trocasse de bolso. Entender essa diferença é crucial para medir o desempenho real do negócio. Bom, a gente viu cada conceito separado, né? Agora chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver como essa engrenagem toda funciona na prática, voltando para o nosso exemplo do café. Vamos acompanhar o caminho do dinheiro, passo a passo. Um cliente vai lá e compra um café. Pronto, isso gerou uma receita. O dinheiro dessa venda entra no caixa, certo? Isso faz o quê? Aumenta os ativos e, por consequência, o patrimônio líquido, ou seja, o valor do dono do café, também aumenta. Cada cafezinho vendido repete exatamente essa mesma história.
E olha, entender essa mecânica não é só para quem é contador, não. É muito mais do que isso. É dominar a linguagem básica, o idioma com o qual o mundo dos negócios inteiro foi construído. No fim das contas, a história que a diferença entre receitas e despesas conta é a história do desempenho da empresa. É como se fosse o placar do jogo, sabe? A empresa está ganhando valor com o que faz no dia a dia ou está perdendo? A resposta está aí, nessa conta. E essa é a grande sacada. Não adianta só olhar a foto do momento, que são os ativos e os passivos. É fundamental assistir ao filme do desempenho, que é contado pelas receitas e despesas. Só quando a gente junta a foto e o filme é que temos a visão completa da saúde financeira da empresa. Dominar de verdade essa estrutura é a chave para tomar decisões mais inteligentes. Não importa se é para gerir um negócio próprio, avaliar um concorrente ou decidir onde investir. É a base de tudo, de verdade. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Se cada pequena transação conta um pedacinho da história, o que uma despesa que parece pequena hoje, sei lá, um investimento em pesquisa, pode revelar sobre as receitas e o valor dessa mesma empresa lá no futuro? Fica aí a reflexão.